Deixa eu ver aqui, tá vendo? Martin tá vendo? Todo mundo tá vendo, gente? Ó, já tá gravando aqui. Tranquilo, né? Então, olha só, o livro que a gente vai trabalhar... Deixa eu subir aqui para vocês verem. É esse livro aqui, ó. Teoria do Crescimento Econômico. Consegui fazer o download dele em PDF, então não há necessidade de comprar o livro, tá? Eu vou, inclusive, pedir... Caso vocês tenham interesse em montar um grupo no WhatsApp, que daí eu vou estar enviando esse livro para vocês por lá. Tranquilo, gente? Esse livro aqui é o livro do Charles Jones. Introdução à Teoria do Crescimento Econômico. Deixa eu entrar no Cigar aqui para a gente ver a ementa da disciplina. Já postei um vídeo aí, depois eu vou postar mais, uns vídeos dessa semana aqui. Inclusive fazer vídeos novos. Mas é uma disciplina tranquila, tá, gente? Deixa eu entrar aqui só para a gente ver o conteúdo que a gente vai trabalhar. Teoria do Crescimento Econômico. E fale, vocês estão conseguindo ver essa tela aqui, ó, a minha tela do Cigar. Sim? Beleza. Então vamos entrar aqui. Plano de curso. Isso aqui, eu acho que isso aqui aparece para vocês também, né? Plano de curso. Tá um pouquinho lento a internet aqui, gente. Mas é assim mesmo. É só o tempo ameaçar que vai chover, que a internet fica meio lerda assim. Vamos deixar carregando aqui. Então olha só aqui. A gente vai fazer inicialmente aí uma análise mais conceitual. Deixa eu ver se alguém entrou aqui. Marton, Joel, Claudinei... Não, ninguém mais entrou. Só vocês três. Mas enfim. Ó, a gente vai ver aqui alguns conceitos iniciais de crescimento e desenvolvimento. Mas como eu disse, o nosso foco aqui não é desenvolvimento, é crescimento. Então aqui a gente vai ver basicamente o conceito. A gente vai ver alguns modelos econômicos e a gente vai começar por esse aqui, ó. Por que modelo? Vamos lá, gente. Essa disciplina é uma disciplina teórica. Essencialmente teórica? Não, mas ela é uma disciplina teórica porque a gente vai observar alguns fatos, a gente vai fazer uma análise desses fatos. Fatos, eles são ocorrências, portanto, esses fatos eles são históricos. Mas eles são fatos que esse livro aqui, logo ali no início do capítulo, ele chama de fatos estilizados. E depois eu vou fazer um vídeo explicando o que são esses fatos, né? Mas só para vocês entenderem, um fato estilizado ele é um fato que ocorre com uma determinada regularidade, uma determinada frequência, ou seja, um período passa, a gente vê ele, depois mais um período passa, a gente costuma ver esse fato novamente, aquele comportamento meio que repetitivo, sabe? E a gente consegue enxergar esse mesmo comportamento em diversas nações, em diversos países aí, ao longo das décadas. Eu nem falo que em anos, a gente fala em décadas porque a gente está falando em crescimento. E quando a gente fala em crescimento, a gente fala em crescimento sustentado. E crescimento sustentado é crescimento de longo prazo. Coloca aí 10 anos para cima. 10, 20, 30, 50 anos, tá? Tá passando um carro de som aí na rua, chato, fazendo barulho, mas tudo bem. Ele já vai embora. Então, assim, a gente analisa esses fatos, tá? Só que esses fatos, gente, eles são fatos em termos de números. Eles são dados estatísticos. Bom, se esses fatos são dados estatísticos, se eles são expressos na forma numérica, seria possível então tentar descrever e explicar esses fatos através de uma equação. E aí a gente inicia o nosso estudo então lá em 1958, lá com Robert Solow, tá? Ele ganhou inclusive um prêmio Nobel quando ele escreveu um artigo que a ideia dele foi pelo menos tentar explicar o comportamento do crescimento das nações por meio de uma modelagem matemática. E aí ele utiliza aí duas equações, uma função de produção
bastante simples aí do tipo Cobb-Douglas, eu acho que vocês já viram em microeconomia, provavelmente, né? Uma função de produção, e aí ele tenta modelar, ele tenta explicar o crescimento econômico através, inicialmente, de duas variáveis, né? Então ele utiliza ali o Robert Solow aqui, ó, modelo de solo. Inicialmente a gente vai ver o modelo simples, que é o modelo sem tecnologia, e ele coloca ali duas variáveis. Bom, vamos tentar explicar o crescimento econômico através, por exemplo, do acúmulo de capital, ou seja, dinheiro investido ao longo do tempo naquela economia, em todas as empresas da economia, e também o trabalho, a variável trabalho, tá? Que aqui no Brasil a gente chama de PEA, população economicamente ativa. São as pessoas que estão trabalhando para as empresas, né? E aí ele percebe que ao longo do tempo a economia vai crescendo, o PIB vai crescendo, à medida que essas duas variáveis elas estão meio que correlacionadas, que crescendo também. Só que aí quando a gente começa aqui, ó, o início do nosso livro ali no capítulo 1, deixa eu ver aqui que ele fala sobre os tais fatos estilizados. Quer ver? Vou pegar aqui o capítulo 1. Capítulo 1, lá no 1, só um pouquinho, modelo de solo. Olha lá, ó, dados do crescimento econômico. É isso aqui que a gente vai ver. Inicialmente fez isso aqui e tem alguns fatos. Deixa eu descer por aqui melhor, mais rápido. Introdução ao crescimento econômico. Dados do crescimento e desenvolvimento. Aqui, ó. Vamos fazer uma análise inicial aqui. Ó, fato 1. É claro que isso aqui é um dado mais recente, quer dizer, não tão recente para hoje, estamos em 2021, mas recente quando a gente compara, por exemplo, com a análise que Robert Solow falou. Lá no final da década de 50, isso aqui é um fato mais recente porque é ali da década de 90. Ó, mas qual o fato? O fato 1, ó, há uma grande variação entre rendas per capita das economias. Por que ele fala que há uma grande variação? A gente pode pegar dois países muito grandes aí, em termos de extensão territorial, em termos de contingente populacional, por exemplo, as duas maiores potências hoje, Estados Unidos e China. Deixa eu ver se mais alguém entrou. Não, achei que mais alguém tinha entrado, fez um barulhinho aqui. Mas tudo bem, a gente pega dois países aí muito grandes, Estados Unidos e China. Estou falando uma análise ali até 1990. E aí a gente observa, poxa, os dois países são muito grandes, a população desses dois países é muito grande, mas tem uma diferença muito grande quando a gente compara quanto que um trabalhador chinês está ganhando, tá? Em termos de salário anual ou salário mensal, que seja, né? Renda per capita, em média, né? E quanto que um trabalhador lá dos Estados Unidos estão ganhando. E a gente vê uma diferença assim gritante, gigantesca. Isso é um fato utilizado, isso é um fato que se observa em várias economias. Existe sim uma diferença muito grande. Vamos dar uma olhada aqui, ó, o que ele fala? Os países mais pobres têm renda per capita que são inferiores a 5% da renda per capita dos países mais ricos. Ou seja, lá no início da década de 90, final dos anos 80, início de 90, a China era um país muito pobre. Era um país muito grande, como costuma ser, como é até hoje, em extensão territorial. O contingente populacional, a população é muito grande. A população economicamente ativa é igualmente muito grande também. Porém, naquela época eles ganhavam muito pouco comparado aí com o trabalhador norte-americano. E a gente consegue ver por essa tabela, por esse quadro aqui, ó, a gente tem inicialmente os países ricos, né? A gente tem ali Estados Unidos, Alemanha, Japão, França e Reino Unido. Depois, alguns exemplos, tá? Os principais. Isso para aquela época, década de 90. E países pobres, ó, a China aparece aqui, ó, como um dos países pobres. Então, quando a gente pega e compara aqui a renda per capita,
Isso em dólares, tá? Olha aqui, ó. PIB per capita, renda per capita em 1990. Quando a gente compara a China aqui, ó, com os Estados Unidos, consegue ver aqui, ó? Olha aqui, ó. Olha a diferença gritante aqui, ó. 1 contra 18. Se a gente divide aqui a renda per capita da China pela renda per capita dos Estados Unidos, em termos da mesma moeda, em termos de dólares, aqui a gente encontra um valor em torno de 6%. Quando a gente pega da Uganda, então, e divide também pelo país de referência, novamente, estamos comparando os mais pobres contra os mais ricos. Aqui dá 3% apenas. Ah, beleza. Então, peraí, vamos supor que a gente possa modelar o crescimento econômico de cada um desses países através de 2 fatores apenas. Através do ingresso de capital, ou seja, dinheiro sendo injetado, sendo investido, capital propriamente dito é dinheiro, certo? E também mão de obra, crescimento da mão de obra ao longo do tempo. E a gente vê uma diferença dessa. Por alto, não é que a gente conclui, mas a gente é levado a crer que, puxa, é bem provável que exista uma terceira variável que explique, em boa parte, o crescimento econômico de um país desenvolvido como os Estados Unidos. E que essa variável, de repente, não se fazia presente naquela época para a China. Tá? Quiçá, quem sabe a tecnologia, por exemplo, essa variável. Então, qual que é a ideia? A ideia é tentar modelar por meio de dados econômicos, né? Pegando esses dados e jogando aí uma equação, modelar o crescimento econômico de cada um desses países para a gente tentar extrair algumas considerações. Eu nem falo conclusão, tá? Porque isso aqui não é uma disciplina exata, como por exemplo física, apesar que a gente faz uso de matemática aqui, mas o comportamento é social e ele muda muito ao longo do tempo e de país para país. Aí você pega aqui, ó, novamente aqui recapitulando, Estados Unidos é um país muito grande em extensão territorial e em contingente populacional. China, mesma coisa, país muito grande em extensão territorial e contingente populacional. Participação, taxa de participação da mão de obra, ou seja, de toda a população, quantos por cento da população está trabalhando, população economicamente ativa. Estados Unidos naquela época, próximo a 50%. Vamos ver a China, um pouco mais, mas um número parecido, 60%. Aí você fala, caramba, olha só, a China é um país muito grande, lá tem muita gente, tem 60% da população trabalhando e mesmo assim a renda per capita da China equivale a somente 6% da renda per capita dos Estados Unidos. Por quê? O que os Estados Unidos tinham naquela época que faziam ele ter uma taxa de crescimento muito maior? Porque, enfim, quando o país cresce, essa renda, a renda nacional, que é o PIB, ela tende a ser redistribuída, né? E a gente vê aqui que ela é muito maior nos Estados Unidos que na China, né? Então o lance aqui é se perguntar, puxa, o que os Estados Unidos tinham de variável aqui que também explica, né? Ajuda a explicar significativamente esse crescimento que a China não tem, tá? Então a ideia é fazer essa comparação. E aí vem o Solow, né? Lá em 1958, a gente começa estudando por ele o crescimento econômico e ele começou, né? Incluindo apenas essas 2 variáveis, né? Só que aí a gente vê que ao longo do tempo essas 2 variáveis elas não são suficientes para explicar, assim, digamos assim, boa parte do crescimento econômico, né? Enfim, quando a gente joga os dados numa equação, eu acredito que vocês já estudaram econometria, a gente não consegue explicar a equação na íntegra, sempre vai ter um resíduo, ou seja, existem alguns fatores escondidos que a gente não consegue enxergar diretamente, mas que ajudam a explicar o comportamento daquela variável final, nossa variável explicado, o nosso y, que nesse caso aqui, a nossa variável dependente é o PIB, é a renda nacional. E aí depois desse modelo de Solow, ele é aprimorado, a variável tecnologia incluída. Naquela época o modelo ele foi chamado de modelo exógeno, tá? Depois a gente trabalha com outros modelos um pouco mais sofisticados, então a ideia aqui não é tipo assim, vamos criticar o modelo de Solow e falar que ele é antiquado e os outros que são mais interessantes ou explicam melhor. Não, cada um traz suas contribuições. Mas depois, o capital humano,
A gente vai estudar o capital humano também. Tecnologia está bem relacionado com o capital humano, que é o que? Colocar a cabeça para pensar, né? Vamos criar alguma coisa nova, como por exemplo, consegue enxergar isso aqui? Ó? Todo mundo tem, até a minha filha que não tem nem 4 anos, tem um desse, para assistir desenho, um aparelho celular. E aí vem o país lá e fala, puxa, eu vou criar isso aqui, né? Uma marca tal, aí, por exemplo, um Samsung, um iPhone, e aí ele vende para o mundo todo. Poxa, se ele cria uma tecnologia e esse negócio emplaca ao ponto que ele consegue vender para o mundo todo, concorda que mais dólares, mais dinheiro vai entrar naquela economia? Então faz sentido a gente acreditar que, poxa, os países eles vão se diferenciar em termos de crescimento econômico também pela tecnologia. Só adiantando para vocês, tá? A tecnologia ela ajuda muito um país crescer, uma nação crescer também, empresas produzindo tecnologia, e aí ela consegue ter aquele produto que ela vai vender para o mundo todo, por exemplo. Então isso aí ajuda a explicar bastante o crescimento econômico também, né? Então voltando aqui, aí depois a gente vai lá na frente aí com outros modelos, tem o de Homer, Lucas também, né? São modelos do tipo endógenos que incluem diretamente essa variável e falam assim, a tecnologia ela está ali presente ali, explicando o crescimento econômico, mas por que endógeno? Porque as empresas estão produzindo tecnologia. Lá com o solo é diferente, a tecnologia já era dada, as empresas tinham acesso a conhecimento, informação, aqui não, aqui é um pouquinho diferente, tá certo? Então olha só, a gente vai conseguir estudar, gente, todo o livro. Vamos voltar novamente aqui, porque depois eu faço um vídeo somente explicando essa tabela aqui. Vamos voltar aqui. Não vai dar tempo. Não temos tempo hábil para isso. Mas eu acredito que pelo menos aí do capítulo 1 ao capítulo 7, tentar fazer um resumo bacana aqui para vocês, para a gente entender, né, os principais aí determinantes do crescimento dentro da ementa desse conteúdo, né? Então a gente vai ver assim, começando ali pelo capítulo 1, onde a gente vê esses fatos do crescimento econômico, né? Começando pelo fato 1, que eu já adiantei para vocês, que há essa disparidade, essa diferença de renda per capita entre os países. Aí a gente entra no capítulo 2, no modelo de solo. Não tem como estudar essa disciplina, tá? A macroeconomia do crescimento sem estudar solo, tá? Da mesma forma que a gente começa estudando economia lá com os fisiocratas e principalmente Adam Smith, aqui na teoria do crescimento, tá? A gente estuda o modelo de solo, a gente começa por ele, tá? E aí a gente vai ver um diagrama, a gente faz a equação, depois a gente joga isso num gráfico, tá? Esse gráfico, ele ao longo do tempo, ele tem um comportamento crescente, porém a taxas decrescentes. Vai chegar um momento ali que, puxa, nós vamos continuar injetando capital, vamos continuar injetando dinheiro. A participação da população economicamente ativa, de repente, ela começa a crescer, porque enfim, a taxa de crescimento populacional, queira ou não, ela é exponencial, né? A história a nível de mundo tem mostrado isso pra gente. A geografia tem mostrado isso a nível de mundo, inclusive aqui no Brasil. Beleza, o capital está crescendo, as empresas estão crescendo, a população economicamente ativa está crescendo também, mas chega um momento ali que a curva ela começa a achatar. Curva aí, vocês vão lembrar nesse momento de pandemia de coronavírus, nada a ver. Mas enfim, a curva ela começa a achatar, por quê? Porque tem a tal da depreciação que a gente não pode descartar também. Enfim, as empresas depreciam, as máquinas vão ficando velhas. Eu trocando ideia essa semana com um colega aqui que ele é da área do agro, e ele falando aí, uma plantadeira hoje a mais em conta aí custa 2 milhões de reais. Plantadeira não, colheitadeira. Eu falei, tá, qual o payback, né? Em quanto tempo ela se paga? Ele falou, olha, ela se paga em 4 anos, porém a vida útil dela é 10. Ou seja, só para mostrar um exemplo para vocês que tudo se acaba, tudo perde valor. Então você vai injetando capital, vai injetando dinheiro. Por outro lado, essa injeção de capital, de dinheiro, de gente, mão de obra que vai crescendo também, ela é compensada ou descompensada, que seria, pela depreciação, que é a própria deterioração do capital.
plantas industriais, prédios, imóveis de geral, caminhões, máquinas, instalações, tudo isso vai ficando velho ao longo do tempo. As empresas vão ter que começar a fazer esse processo de substituição, tá? E aí vai chegar um momento, em função disso, né, que ele chama de propriedade de estado estacionário. Então chega num momento que, puxa, a economia ela já não vai mais avançar, não tem muito mais para onde crescer, ela fica ali, ó, ela não vai cair nem subir, ela vai trabalhar para se manter, tá? Depois a gente aprimora um pouco o sistema, onde a gente pega esse gráfico e a gente inclui a tecnologia. Puxa, vamos ver se vai dar um upgrade nesse crescimento quando a gente inclui a variável tecnologia. Tá bom, gente? Algumas aplicações empíricas, né? Falando aí no capital humano. Novamente aqui, capital humano e tecnologia são duas coisas aí bem correlacionadas. Caminham juntas, andam juntas. Capítulo 4 vai se dedicar a isso aqui, ó, economia das ideias. Então esse capítulo aqui ele é essencialmente teórico, tá? E a gente trabalha também com um pouco de noção, quando a gente fala em ideia, com a noção de direitos de propriedade industrial, direito a gente chama isso de patente. Patente é um registro de um invento. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que ele vai e registra. Digamos que você criou uma máquina, criou um novo aparelho, ou você de repente não criou, mas você apenas pegou um que já existia e você trouxe uma melhoria, você aprimorou ele. Você vai lá e registra no INPI, você tem a patente. Ou seja, somente você pode produzir aquilo. Um terceiro quer pegar e produzir. Ele vai ter que pagar para você. Ou seja, você tem um incentivo a crescer, tá? Dado através do que? Da patente, do direito de propriedade intelectual, como está aqui, ó, no tópico 4.3, tá? Direito de propriedade intelectual e Revolução Industrial, a gente vai dar uma pincelada nisso também. Olha só, se vocês se recordam, né? Não muito antigo, mas o cara que criou o tal do pau de selfie, por exemplo, né? Nem me recordo de qual país, mas enfim. O cara ele simplesmente fez uma observação, nossa, uma antena, né? Tipo aquelas antenas antigas que tinha nos carros na década de 70, né? Ligava o rádio, ela subia, e o cara olhou para aquela antena e falou, caramba, um negócio que eu posso comprimir, colocar no bolso, aí eu vou viajar, depois eu estico isso, coloco no meu celular e vou fazer uma selfie, né? Em 2014 eu fui com a minha esposa para o Rio de Janeiro, estava lá no Cristo Redentor, tinha um casal de namorados da França, com pau de selfie, e outros aqui do Brasil também. Enfim, o cara que criou isso, ele ganhou dinheiro porque ele teve um incentivo através disso aqui, ó, direito de propriedade intelectual. Se alguma empresa quisesse pegar e produzir, eu vou produzir o pau de selfie, vai ter que pagar royalties para aquele cara que criou, porque enfim, ele registrou, tá? Então ele é o proprietário, ele tem o direito de propriedade industrial sobre aquele bem que ele inventou, tá? Então aqui a ideia nesse capítulo aqui, chamado Economia das Ideias, é mostrar isso, que uma ideia, ela também traz crescimento econômico, ela tende, né? Como? Determinada empresa de determinado país teve uma ideia de criar um produto, ela foi lá, registrou aquele produto e agora ela vai vender esse produto para o mundo todo. Pronto, é dinheiro entrando para aquela empresa daquele país. Ou seja, acaba, querendo ou não, acaba aumentando o PIB daquela nação. Tá certo? Então vamos dar uma breve pincelada no capítulo 4. Capítulo 5 também, onde a gente vê o modelo de Homer. Tá certo? Aí lá no... Vamos ver ali o que a gente vê do 7. Tá? 6 e 7. É mais ou menos isso aí, tá? Que a gente vai tentar dar uma pincelada, estudar, porque enfim... Nosso tempo nessa disciplina é curto, mas é uma disciplina interessante, tá? Legal. E aí vamos falar aqui das avaliações, são 3, porque o SIGA sempre pede 3 avaliações.
Então, para cadastrar a disciplina, eu tive que colocar de cara as 3 avaliações e as 3 datas, não necessariamente que serão naquelas datas, mas eu precisei para poder cadastrar o plano de ensino. Depois pode ser alterado, não tem problema. E eu pensei em fazer assim, 3 avaliações objetivas e um trabalho. Esse trabalho, sendo ele feito e não sendo plagiado, copiado de nenhum aluno, cada um vai fazer o seu individual, ele já teria o peso de 50% em uma das notas das avaliações objetivas, ou seja, das provas que vocês vão fazer, que basicamente consiste em responder qual alternativa é a verdadeira, é a correspondente em relação àquele enunciado, tá? Basicamente é isso. E à medida que eu vou postando o vídeo para vocês, gente, tá? Eu costumo, digamos, não em todos, mas pelo menos na grande maioria, colocar uma pergunta lá, uma pergunta para fixação de conhecimento, como eu coloquei ali. Aí vocês fazem, enviam para mim, que daí vocês já vão estudando também o conteúdo para as avaliações. Tá certo, gente? Beleza? Entendido até aqui? Tem alguma coisa que vocês querem perguntar? O espaço está aberto. Joel, Claudinei, Marton, enfim, pelo menos eu só vejo vocês 3 aqui, né? Mais ninguém entrou, né? Só homem aqui, não tem nenhuma mulher. Será que é porque ontem foi o dia da mulher? Elas estão de folga hoje também? Mas enfim, Momento não irá disponibilizar depois o livro? Sim, o livro já está aqui comigo, né? Eu posso tentar enviar ele por e-mail. Eu acho que por e-mail não vai, ele é meio pesado. Essas perguntas de conhecimento são obrigatórias de enviar? Não, não é que é obrigatório, não. Não é que é obrigatório, mas é interessante fazer, gente. É interessante fazer, que daí vocês já vão se familiarizando com o conteúdo à medida que vocês assistem os vídeos, né? Eu vou deixar alguns slides também e vocês já vão fixando conhecimento para que então quando chegar a avaliação, caramba, eu sei responder, eu tenho conteúdo. Eu já entendi o conteúdo, tá certo? Se vocês quiserem criar, por exemplo, algum grupo de WhatsApp, vocês podem incluir o meu número aí também, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Posso falar? Eu tenho Telegram, gente. Eu tenho Telegram, enfim. Eu tenho esse negócio aqui já faz, eu acho que uns 4 anos, desde... Mas eu nunca usei, mas enfim. Se vocês preferirem por ele, pode ser por ele também. Pode ser por ele. Link no Cigar, link do... link do grupo, né? Link do grupo, pode ser. Então não tem. Eu acho que o WhatsApp é mais fácil, né? Pelo menos. É difícil quem não tem o WhatsApp, né? E daí eu já mando o livro para vocês. Tá? Assim vocês não precisam comprar o livro. Eu mando o livro aqui em PDF para vocês, vocês já vão lendo ele, olhando. Tá bom, gente? Combinado? Manda o link no... Tá, pode ser no Siga, sim. Tá? Vamos criar um grupo aqui, vou mandar o link lá do convite pelo Siga. E aí vocês vão entrando, recebendo o convite também, compartilhando e vão entrando aí. Daí eu acho que pelo WhatsApp ajuda bastante também. Tá ok, gente? Por hoje era só isso. Aí eu agradeço a presença e a participação de vocês 3. Na turma tem 23, 20 faltaram, mas tudo bem, tá? Espero que todos participem, tá? Vai ser sempre na terça-feira esse horário, tá? Ali entre das 8 às 9, os nossos encontros, tá bom, gente? Obrigado pela participação aí, tenha um bom dia então. Sim, a aula foi gravada. Eu vou postar no YouTube, tá? E daí depois eu faço o upload do link pelo Siga para vocês reassistirem e também para os alunos que não assistiram. Tá bom? Eu que agradeço, gente. Obrigado e uma boa semana para todos vocês.